E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje vocês não vão aprender nada sobre o jogo, eu vou filosofar, vocês sabem que eu gosto de devagar e eu vou falar um pouco sobre a vida, sobre a nossa existência, eu vou falar um pouco sobre filosofia. E eu não vou colocar no canal de Off Topics, eu vou colocar no... Não, eu acho que eu vou colocar em Off Topics sim, porque não pertence muito ao jogo. Mas eu vou falar como as diferenças que a gente encontra no jogo, elas podem ser aprendidas e trazidas para a nossa vida, para te fazer crescer como pessoa. Porque você é adolescente, você é jovem, adulto, você quer se divertir no jogo, mas você também quer aprender um pouco sobre a vida, como ela funciona, como são as coisas. E eu vou te dar a minha opinião e, na verdade, que a minha opinião seja só mais uma para que você forme a sua, para que você tenha a sua perspectiva de ver o mundo. Eu tô num momento meio atribulado, mas também muito legal. 2.0 ele trouxe uma demanda por conteúdo iniciante que foi absurda. Tanto que eu tinha uns 300 inscritos, quando eu fui ver eu tava com 500 e tava com muita gente pedindo canal para iniciantes. E eu vi que o meu canal tava sendo muito bem referenciado. Isso me assustou. Eu falei, uau. Também consegui os meus primeiros haters. A gente vai falar um pouco sobre isso no nosso bate-papo. E eu, assim, me diverti muito com isso. Dá aquela ponta de vontade de meter a mão na cara do cidadão, mas também é legal e faz a gente pensar. O 2.0 foi lançado na terça passada. Eu fui convidado pelo Jiraiya lá para participar da live da Blizzard Brasil com o Frizeira, que foi muito legal. Ontem eu participei do Brainstorm com o Rafael e com o Guilherme, que são dois caras que eu admirava muito e que consegui me aproximar deles através do canal e do conteúdo que eu desenvolvi. E no nosso bate-papo, inclusive, eu falei do quanto é mágico essa nova forma de se comunicar. Porque eu sou meio tiozinho já, na minha época não era assim, sabe? Você começa a desenvolver um canal e quando você vê um monte de gente já tem uma intimidade enorme com você só porque te acompanha. E é engraçado, porque eu assisto o canal dos caras e eles assistem alguns vídeos meus e aí a gente vai conversar e parece que a gente se conhece há anos. Muito divertido isso. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero dizer é que eu queria muito ter um cubo mágico aqui em casa. Na verdade, eu tenho em algum lugar e eu não sei onde está. Mas eu moro num cubículo e eu consigo perder minhas coisas aqui dentro de casa. Mas eu quero que vocês imaginem que essa borracha fofa da Mini é um cubo mágico. E eu quero dizer, para começar o nosso papo filosófico aqui, que a verdade é um cubo que você, ser humano, consegue enxergar de um ângulo só. De um ângulo, eu digo, de uma única perspectiva. Então você pode ver um lado, ou você pode ver dois lados, e se você colocar meio ele assim, aí você consegue enxergar três lados. Mas quantos lados ele tem? 6. Então você nunca consegue, numa tacada só, olhar todos eles. E assim, a gente é meio burro, quando a gente vira assim, a gente esquece o que a gente viu. Porque a gente não está mais vivendo aquilo, porque a gente não está vivendo mais aquela realidade. Você pode ser um cara como clássicos que eu assistia com o meu pai lá, aquele My Fair Lady. Você pode ser um cara que mora na rua e a coisa mais importante para sua existência seria ter carvão para acender uma fogueira e esquentar o seu pezinho. Aquilo para você seria total felicidade. Aí você ganha na Mega Sena, você vira de perspectiva e aí tudo que você quer na sua vida é um iate com as especificações que você quer e você não encontra e o mundo é uma bosta porque ele não tem aquele iate e aí você olha para um monte de carvão e fala, grande merda. Isso, as coisas elas só têm significância, elas só têm relevância no momento em que você olha para a verdade do ângulo que você olha. E talvez esse seja o tronco da conversa que eu quero ter com vocês aqui. E que talvez sirva para o jogo, mas talvez acabe ficando para a vida. Quando eu digo perspectiva, a humanidade ela tenta doutrinar pessoas tentam doutrinar todos os outros seres humanos, humanos tentam doutrinar todos os outros seres humanos em determinadas perspectivas, como se elas fossem únicas e como se elas fossem as únicas corretas. Perspectiva econômica, você tem diversas abordagens, capitalismo, socialismo, comunismo. Quando você olha para a maneira como você vai administrar o capital, você olha para uma perspectiva e aquela perspectiva ela parece ser a única correta. Na verdade, a gente ainda não descobriu uma completamente abrangente, completamente funcional. A gente vai ficando com a mais natural e a menos catastrófica atualmente, que é o capitalismo, e que talvez um dia mude, vai saber. Mas é porque a gente ainda não tem uma de forma perfeita. Se você fizer faculdade de economia, você vai estudar lá 4, 5 anos para perceber que isso não tem como dar certo.
Não tem como dar certo, você vai ter quebradeira, você vai ter desgraça, você vai ter cataclisma de tempos em tempos. Mas é a melhor maneira de se relacionar e de desenvolver e de trabalhar que a gente conhece até hoje, então a gente segue nela. Aí vem os utópicos e começam a falar, não, porque a gente poderia ser socialista, ou a gente poderia ser libertário, ou a gente poderia ser um... Você tem diferentes abordagens e todas elas enxergam as coisas e todas elas deixam passar algo e todas elas são incompletas em algo. Então, tenha muito, tenha muito receio em aceitar verdades absolutas, porque elas talvez não existam, né? Lógico, tirando leis da física, regras da física que são muito exatas, tudo de humanas é muito subjetivo. Quando você para pensar na direita e na esquerda, que o Brasil não tem, fique claro, a gente tem dois partidos opostos, mas a gente não tem direita e esquerda. Mas assim, a perspectiva de direita e de esquerda é olhar para a riqueza e pensar na maneira mais justa, mais correta de distribuir isso. E aí quando você olha e faz um embate, né, um confronto dessas duas perspectivas, nenhuma delas é completamente eficiente, nenhuma delas é completamente correta, plena. E aí cada um apresenta a sua como se fosse única. Bom, que outras pessoas tentam te convencer de determinadas coisas que X. Veganos, o cara que fala que, mano, você não pode comer carne porque isso está destruindo o planeta. Você não pode comer carne porque isso é uma injustiça com a vaquinha. E tem nutricionista que olha pro arroz e enxerga o capeta. Por quê? Porque arroz ele vira açúcar. Caralho, tudo que você come vira açúcar, mas o cara implica com arroz e fala que arroz é coisa do demônio. E tem gente que vive e não come arroz, como tem gente que vive e não come carne. E tem gente que não vive sem fazer meditação. Por quê? Porque o cara descobriu que meditação é a melhor coisa que ele pode ter na vida dele e ele começa a doutrinar os outros e dizer que o outro não pode querer existir em paz se ele não fizer meditação todos os dias. É a mesma coisa que o cara que toma Herbalife fala e é a mesma coisa que o outro cara que vai naquela igreja lá fala. Por quê? Porque os caras olharam para uma verdade, extraíram plenitude dela, extraíram alguma coisa muito boa para elas e elas querem aplicar aquilo na vida de todo mundo porque ela quer que todo mundo seja feliz. Cara, a verdade é um cubo, a felicidade não tem forma. E a felicidade é uma coisa única. Quando você descobrir o que é felicidade para você, você não vai poder compartilhá-la com ninguém. Talvez com alguém que enxerga a felicidade de maneira parecida com a forma que você enxerga, mas não vai ser igual. Isso daqui, sim, é um vídeo filosófico e não é sobre jogo, exato. Por isso que está na lista de off-topics. O que eu tô querendo dizer é que quando você entrar no HOTS, o jogo ele parece tão simples, mas ele é tão complexo, mas tão complexo que além de tudo que existe para ser aprendido sobre o jogo, também vai ter a maneira como você vai enxergá-lo e a maneira como você vai absorvê-lo para sua vida. Então você vai enxergar esse jogo como uma forma de entretenimento ou como um objetivo de vida. Você pode olhar para sua conta e achar que a performance que você tem no jogo define o seu valor como ser humano ou não, ou um lugar que você vem para passar meia hora por dia quando você está estressado. Ou então quando você está bem, porque aí você vem e não explode, você sai estressado. Enfim, as pessoas elas absorvem as coisas de maneira única e é um erro muito grande quando você tenta mostrar que aquela sua maneira é a certa. Tudo bem não comer carne, mas não queira que todo mundo também não coma. Tudo bem não comer arroz, mas não queira que ninguém mais no mundo coma. Não queira que parem de produzir arroz no planeta. Faça a sua meditação, você tem total liberdade para isso, mas você não pode querer interferir na liberdade que o outro tem de viver a vida dele da maneira como ele escolhe. No máximo você pode dar uma recomendação. Isso é muito importante. Quando a gente pensa na sexualidade, na forma como a sexualidade é vista, você vê que tem família, vê que tem pessoas que prezam pela família tradicional de pai, mãe e crianças, e você vê que aquelas pessoas elas não são ruins, elas têm um ideal que elas acreditam e que elas consideram que é correto. Só que o ideal delas fere a liberdade do outro, que enxerga a homossexualidade como algo também natural, como algo incontestável, como algo intratável, porque não é doença, e ele tem total liberdade de dar bunda se ele quiser, porra, a bunda é dele.
E é verdade. Agora, assim, o cara que é homossexual, ele tem que viver a vida dele com plenitude, mas ele não pode não entender que existem pessoas que têm religiões e que têm crenças e que enxergam determinadas coisas de determinadas maneiras. E aí, o que você tem que fazer? Acabar com o homossexualismo, que é uma coisa que nunca vai acontecer, ou acabar com a religião, que é uma coisa que nunca vai acontecer? Nenhum dos dois. Você tem que viver o seu lado e ignorar o outro, porque você não tem liberdade. Você não tem liberdade sobre a liberdade alheia. Percebe? Você escolhe como você vive, como você usufrui a sua vida, e você vive a sua vida de acordo com metas que você estabelece. Então, o que você quer ser? Você quer ser o top server do Diablo? Você quer ser um jogador profissional de MOBA? Ou você quer ser um jogador casual para se divertir? Cara, tudo bem se você quiser ser profissional e se você quiser ser top server, mas não vá tratar com desprezo um jogador casual da mesma maneira que uma família tradicional trata um homossexual, por exemplo. Porque não é porque você enxerga a sua vida com uma grande seriedade e não é porque você tem metas estabelecidas por você que o outro também tem que ter a mesma. Não é porque você faz uma build que o outro é obrigado a fazer também. Você pode ficar extremamente frustrado porque o cara não fez a build do meta, mas você não pode impedi-lo de fazê-lo. Você tem que lidar com a liberdade que o cara tem de jogar do jeito que ele quer. E se você não. No máximo, você pode escolher não jogar com o cara. Aí você forma o seu time e vai jogar profissional. Enquanto você estiver entrando sozinho para jogar, você vai estar sujeito ao pareamento do jogo, que não entende quão sério você olha para o jogo e vai te colocar com gente que enxerga o jogo em níveis de seriedade diferentes. Você não pode reclamar, porque quando você entrou para a fila, você aceitou jogar com pessoas aleatórias. Percebe? E você tem muitos níveis diferentes de prioridade ao longo disso. Eu lembro que no Brainstorm eu estava falando lá com os meninos e eu falei, cara, no Hearthstone eu odeio deck lendário, eu odeio procurar no Google o deck né, que tá te deixando com nível lendário, porque para mim não faz sentido nenhum você comprar um jogo com 300 mil cartas e usar as 30 que alguém pensou e que você pega lá e não sabe para que servem, porque jogar com um negócio só porque dá certo e não porque você entende profundamente como ele funciona. Então eu gosto de usar a minha criatividade e me divertir com as minhas vitórias ao meu estilo, mesmo que o enrate seja extremamente baixo. Você vai falar que eu sou um cabaço, que eu sou um idiota, que eu sou um merda? Não, eu tô jogando o joguinho do jeito que eu escolhi jogar. Porque eu, com as cartas que eu escolhi, me divirto muito mais do que o cara que tá ralando lá pra chegar no lendário e que não se perdoa por ainda estar, sei lá, nível 3. Percebe? Eu posso estar lá no meu nível 20 dando risada quando o deck que eu pensei dá certo. Então, existem os profissionais, existe o meta e existe o Gasganete. Cara, você tem todo o direito de começar a jogar e picar o Gasganete porque ele é divertido. E se de 100 partidas você ganhar 20 do jeito que você queria ganhar, você está exercendo o seu direito de montar o seu deck de Hearthstones do seu jeito. Agora, que direito tem um cara que enxerga o jogo de forma profissional chegar para o outro e falar você é um bosta? Na verdade, você tem um jogo que atende inúmeros públicos e você não pode querer que todo mundo enxergue e jogue da sua maneira. Isso me faz pensar num livro num dos livros mais fantásticos que eu li, que é aquele A Vida de Pi. E cara, quando o livro é mais difícil, assim, você não absorver nada, mas quando você pega o filme, um monte de gente assistiu Vida de Pi, olhou para aquele filme e falou: "Ah, é um filme de um tigre bonitinho". E cara, você religioso, você teólogo, você, né, profundo filósofo de humanas, você pode pegar aquela menina romântica que falou: "Ah, é um filme bonitinho de um tigre", esbofetear ela e falar: "Sua burra". Não, porque ela extraiu o valor que ela quis daquilo que ela assistiu e ela enxergou da maneira que ela escolheu.
E ela não é melhor ou pior do que você só porque ela enxergou daquela forma. E eu já tive embates fantásticos a respeito desse livro ou desse filme. E uma vez uma amiga minha, uma pessoa que eu respeito muito, ela falou para mim, cara, o momento em que o tigre, em que eles chegam na ilha e o tigre sai andando, aquele foi o momento mais significante para mim, porque ali naquele momento eu percebi que o tigre era o homem e que o Pi ele era Deus. E eu falei, caralho, eu entendi exatamente o contrário. Para mim, o tigre era Deus. E aí a gente começou a trocar argumentos e as duas formas eram fascinantes. E isso é arte, isso é olhar para um negócio, enxergar uma coisa diferente e contar para o outro aquilo que você enxergou e aquilo te fez sentir. Nossa, eu fui longe agora, né? Fui longe. É, enfim, agora vou tentar resgatar um pouco e puxar pro nosso canal. A informação, ela só tem valor quando ela é significativa. Tá acabando, tá, gente? Tenham paciência aí. A informação, ela só tem valor quando ela é significativa. E hoje, como a informação ela está disponível o tempo inteiro, as pessoas não se preocupam mais em absorver, ninguém quer aprender nada, porque a gente sabe que a gente vai encontrar no Google. Mas quando eu digo que a informação ela só tem valor quando ela é significativa, é, o, da mesma forma que o item de nível 1 ele não presta no nível 30 e o item de nível 60 não quer dizer nada para quem ainda está no nível 30, o item seria a relevância, né, da informação. Você fecha completamente os olhos para aquela informação que não te é relevante e você acha que aquela informação que vale para aquele momento que você está vivendo é a mais valiosa que você viu na vida e você quer compartilhar com todo mundo. Isso é natural. Se você é mulher, você deve lembrar quando você era adolescente, você tinha uns 13, 15 anos, e aí você tinha lá, sei lá, que revista Capricho. E a revista Capricho vinha com um negócio assim: saiba se o menino está afim de você, veja a posição dos ombros dele, se ele senta virado para você é porque ele pode estar afim. E aí você se derretia e falava: ai meu Deus, aquele menino, ele senta com o ombro virado para mim. E aquilo era a coisa mais valiosa. Você adorava aquela sua revista Capricho, você dormia abraçada com ela. Né? E aí você olha para a mesma revista com 30 anos e você fala que como era cabaça. E como essa informação é inútil. Então você pega uma mulher de 30 anos olhando para uma revista Capricho e fala: mano, pelo amor de Deus, não é o que ela quer. Ela não quer faça um joguinho de conquista com o menino e deixa ele caindo aos seus pés. Você vai tomar no cu, a mulher quer mais é dar, ela quer, né? Ela não quer aquela informação da menina de 13 anos. Agora, cara, a menina de 13 anos, ela pega uma revista, sei lá, me fala uma revista aí mais velha, né, para mulheres mais maduras, uma revista nova. Faz tempo que eu não leio essas revistas, mas eu lia para saber como as mulheres pensavam. Cara, a menina de 16 anos, ela pega uma revista e fala assim: 289 maneiras de reacender o sexo no seu casamento. Você acha que a menina de 16 anos que dá um sorriso e deixa os meninos da sala todo de pau duro que ela lê isso? Não, ela não precisa. Ela não precisa. Agora, quando você vem criticar a informação do meu canal porque ela tem informação básica, na verdade você está no seu inglês avançado dando raid num cara que ensina verbo to be para iniciante. Olha como você é cabaço. Olha como você é cabaço de estar num nível mais alto e falar que o conteúdo básico não deveria existir. Você é cabaço de pensar que o mundo gira em torno de você. Você é cabaço de acreditar nisso. Sabe o que você é? Você é um faixa marrom imbecil que acha que o exercício de faixa branca é idiota. E que ele não deveria existir, porque você tem que aprender coisas mais complexas. Existem conteúdos diferentes para pessoas diferentes. Você vai atrás do que é relevante para você. E se o que eu tenho para ensinar não é mais relevante para você, vai atrás do conteúdo que é relevante para você e deixa eu fazer o meu trabalho em paz. Porque eu tenho 500 pessoas aqui me agradecendo porque eu me dei o trabalho e eu dediquei o meu tempo a fazer esse conteúdo gratuito só porque eu gosto do jogo e porque eu gosto de facilitar um caminho para outras pessoas que eu tive que aprender sozinho.
A mensagem é essa. Eu vou fazer um vídeo do Shen depois, não porque o Shen tá no meta, não porque o Shen deva ser picado no momento, mas porque o Shen é divertido e porque ele tem uma mecânica rica. E o HOTS é um jogo que constantemente faz balanceamentos e constantemente traz heróis que estavam completamente esquecidos para o topo. Um herói que estava extremamente largado, de repente ele vira Deus. E nessas horas, quanto mais você entender a mecânica de todos os heróis, mais pronto você vai estar para se divertir mais e para ter melhores resultados. Se você entender a mecânica de todos, você vai saber counterar todos eles, vai saber se posicionar melhor, vai saber lidar melhor com os heróis desconhecidos, porque aqueles que ninguém nunca pega são aqueles que você não sabe counterar porque você nunca estudou e nunca jogou com ele. E se você se dá o trabalho de entender essa mecânica, talvez você esteja preparado para reconhecer que aquele balanceamento deixou o herói no Tier God e que você pode ter um win rate absurdo com ele por já ter estudado e já ter aprendido a jogar. Eu vou te falar quem eu sou. Se o Ragnaros está quebrado, eu paro de jogar com ele. O Shu, quando lançou, eu falei, é um herói absurdamente quebrado. Quem conhece o jogo e sabe do lançamento do Shu, quando ele lançou, ele estava muito roubado. O que eu fiz? Eu peguei nível 9 com ele, ganhei o Gold e parei de jogar. O Ragnaros, quando lançou, eu parei no nível 8. O Varian, quando lançou, eu parei no nível 9. Não, eu upei até o nível 10 e eu parei de jogar com eles. Quando o herói tá quebrado, quando ele tá muito roubado, eu não jogo com ele. Por quê? Porque eu gosto de tirar leite de pedra. Eu gosto de pegar aquele herói que ninguém pica e falar: meu, como é que dá pra jogar bem com essa desgraça? Eu gosto disso. Eu gosto de chegar com um herói lá num jogo casual. Eu não sou profissional, não quero ser profissional. Eu pego um herói que ninguém gosta, eu aprendo a jogar com ele e dou pau em herói do meta Tier God. E aí eu falo: cara, que da hora. É desse jeito que eu me divirto. Aí vem o cidadão e fala assim: ah, mano, eu tenho pena dessa mediocridade toda. Porra, vai se fuder. Vive a sua vida. E no resto, assim, a todos os outros que têm elogiado o conteúdo, eu quero agradecer de coração. E de verdade, toda vez no final do vídeo eu falo: espero que seja útil. E toda vez é muito verdade. Todo vídeo que eu faço é esperando que vocês extraiam informações relevantes, conteúdo útil e que o jogo se torne muito divertido. Porque é muito divertido para mim. E quanto mais pessoas estiverem jogando, mais rico, melhor será a minha experiência. Sejam bem-vindos, novatos. Muito obrigado pelo apoio a todos vocês que estão acompanhando o canal desde o começo e têm jogado comigo desde sempre. A gente se vê no jogo.